Prontinho, já estamos gravando. Então, pessoal, na semana passada, alguém lembra do que a gente falou na semana passada? Onde nós ficamos? Estou devendo um pirulito para uma galera aí, né? Mas eu quero dever mais um pirulito hoje. Quem vai ganhar o pirulito de hoje? Onde nós paramos na aula passada? Perguntei lá se acessa o chat, por favor, responde lá para mim. Só para saber se a nossa transmissão está tudo certo. Professor, nossa turma apresentou o trabalho, né? Ok, mas responde lá, Kátia, também, lá no chat, tá? Só para eu confirmar se vocês estão comigo. A Kátia já entendi que tá. Acessa o chat, eu perguntei lá no chat. Quem puder responder no chat, por favor. Pronto. A Kátia, ok. Alexandre também, ok. A galera, o resto não, né? Júlia, auxiliadora, Viviane, Isabela, Juliane, Bianca, Milena, Keila, Sabrina, a Mayla, a Ilza, Pamela, quinze responderam, né? Aline, 16, 17, 17. Pronto, então vamos lá. A maioria está realmente me escutando. A Kátia quer o pirulito, né, Kátia? Falou que apresentamos o trabalho. Que parte do trabalho, Kátia, apresentaram? Nós fomos as primeiras, eu e a Alce, foi o slide. A gente De quê? o slide do nosso trabalho. Qual o tema do trabalho? Vamos ver se tu lembra. Não lembro, né? Eu já fiz o trabalho essa semana. Eu entendo, galera. Quando a gente se coloca, né? Isso, taxa Selic. A gente olha, já está Kátia, na fintech. Já estamos em fintech, repare. Isso. Calma, essa semana eu chupei tanto pirulito que eu ganhei do professor, que eu já estou enjoada de tanto doce. Eu acho isso tão engraçado, pessoal. É automático. Eu lembrar desse termo, pirulito, eu começo a rir, tá? Desculpa. Eu acho esse nome muito engraçado. Não sei te dizer o que liga aqui, né? Pirulito, é muito engraçado esse nome. Falar e lembrar desse nome, pirulito, é engraçado. Mas a auxiliadora já ganhou um monte de pirulito. E sim, a gente estava falando de... Tá vendo, Kátia? A gente fica na memória com um método, né? Fica na memória com o que a gente está fazendo, mas às vezes o tema foge, né? Vai embora. E aí, caramba, a gente gastou um tempão para entender a taxa Selic, debatemos um bocado da taxa Selic, fizemos o histórico, né? Conversamos que a taxa Selic está associada à inflação, que ela é a taxa básica de juros, que juros vem da usura, que a usura é tida como um pecado na cultura cristã, não na cultura judaica, mas na cultura cristã, ela é tida como um pecado, por isso interditada, então por isso é um crime também a operar com taxas altas acima do mercado. Então, tudo isso a gente construiu em 3 aulas, cara. A gente não pode esquecer, né? Senão a gente vai estar tateando no escuro, tentando achar uma saída. E isso faz muito sentido para mim, tá? Uma vez eu dormi num quarto, acordei no outro, quando eu era criança. Era a época do apagão, aqui em Macapá, que tinha racionamento de energia. Quem é mais antigo aí vai lembrar, na década de 90, acho que no início da década de 90. A gente teve uma situação bem prolongada aqui de racionamento de energia. A gente ficava 6 horas com energia, 6 horas sem energia. E ficava revezando. E uma das vezes eu dormi num quarto, faltou energia, e acho que meu pai e minha mãe me levou para outro quarto. Quando eu acordei no outro quarto, fui tateando. Cara, que coisa horrível. Eu dormi em um quarto, quando eu acordei, estava com a memória do quarto que eu dormi. E eu fui na direção da porta, né, para abrir a maçaneta. E aí eu fui na direção da maçaneta, era uma parede, passava, comecei a ficar nervoso e fui rodando o quarto inteiro. Para o meu azar, eu fui para o lado que ia ser mais distante achar a porta. Eu fui circulando o quarto inteiro, tateando. E até que eu achei, mas eu já estava desesperado, né? E o trauma ficou. Então, às vezes, quando a gente não lembra, Kátia, bem o que a gente estava fazendo, sobre o tema que a gente pode até lembrar o que a gente estava fazendo, mas sobre o que a gente estava falando, quando a gente esquece isso, como se a gente estivesse tateando, que nem eu quando era criança, né? Vai tateando pela parede assim e não consegue achar a saída. Né? E isso pode
causar um trauma, como me causou um trauma na gente, né? Vamos ficar sempre com esse gancho aí, por isso que eu sempre prometo pirulito, a auxiliadora já tá ligada, ela sempre ganha no pirulito. Então, quando vierem para aula, quem quiser o pirulito já sabe, né? Vem preparado para quando perguntar, a pessoa perguntar onde nós estávamos, vem na bucha e ganha o pirulito na frente da auxiliadora aí, né? Eu hoje de manhã pedi que vocês tivessem compreensão, eu não pude dar aula hoje de manhã, tá? Então, convidei a turma da manhã para se juntar à turma da tarde. Quem não puder, não veio, né, evidentemente, também sem prejuízo algum, evidentemente, mas essa aula vai ficar gravada, tá? Eu vou reproduzir essa aula tanto na lista da turma 1 quanto na lista da turma 2, a turma da manhã e a turma da tarde, tá? Então, eu vou estar colocando o tempo todo os nomes lá, e esse arquivo de hoje à tarde vai ficar duplicado, tá bom? Então, essa aula de hoje, especificamente, vai ficar duplicado lá no canal, em 2 listas diferentes, tá bom? Eu faço capinhas diferentes, né, a capa do vídeo, né, para que a turma, quando volte, já acione aquela dica visual e já saiba qual é a lista que ela está assistindo, tá bom? Para não se perder. Então, sejam bem-vindos, o pessoal que veio da manhã, agora para a tarde. É a mesma abordagem, a gente está no mesmo passo, né, a gente está no mesmo nível. Pedi na semana passada que fizesse uma pesquisa diferente, foi que o auxiliador também já adiantou um pouquinho, né? Pedi para que vocês estudassem um pouquinho sobre as fintechs, né? E eu não quero, essencialmente, apresentar esse trabalho hoje para vocês. Júlia, tá gravado, eu vou colocar lá, tá, Júlia? Porque isso foi para acertar na última aula nas 2 turmas, né? Na turma da manhã, o debate foi mais profundo ainda, né? E a resposta que a gente conseguiu alcançar com segurança, que ela não é invasiva, tá? Mas se é um bom momento para investir ou não, Júlia perguntou lá no chat, depende do teu perfil e onde você vai investir, tá? Então, eu estava conversando ontem e lembrei muito do nosso debate na sala de aula na semana passada. Um colega que faz investimento no Tesouro Direto. E argumentos que vocês trouxeram naquela conversa vieram na conversa com ele. E eu disse sobre o trabalho que tinha feito com vocês, sobre a análise que ele tinha feito sobre os números da taxa Selic, e como seria bom investir agora. Ele investiu um bom valor em Tesouro Direto, sendo que ele vai ter assinou uma carteira que ele tem liquidez imediata. Então, apesar de ele investir no Tesouro Direto, o banco dele vai dar liquidez do investimento que ele colocar no Banco Direto através do banco. Então, ficou um contrato bem legal. E aí ele faz uma reserva de emergência, aumenta o capital em 12 meses e tem a expectativa de aumentar ainda mais, né? Porque a taxa Selic tendência a crescimento desse ano. Mas é um bom investimento em qualquer lugar? Não. Depende do teu perfil. Se você admitir risco, colocar em fundos variáveis, se você tiver tempo de fazer o acompanhamento, vale a pena. Agora, se não tiver tempo de fazer acompanhamento e não admitir perdas, dependendo do teu perfil, então não é um bom momento de investir no Brasil. Investe em outros capitais mais sólidos, né? Em outros lugares mais sólidos. Pois é, renda fixa é mais seguro, né? Tem um rendimento baixo, porém ele é garantido. Então, te dá segurança, isso depende do perfil, né? É mais inteligente investir em renda fixa? Ganha menos. Mas eu não posso dizer que não é inteligente, né? Você mantém a segurança sobre o seu capital, sobre o seu ativo, né? Eu fiz investimentos no final do ano passado que os 3 primeiros meses desse ano foi só queda. Eu comecei a ficar nervoso, capital em renda variável. E aí, quando chegou no finalzinho do mês passado, abril, começou a melhorar, né? E no início desse mês caiu de novo, e da metade, segunda quinzena desse mês só aumentou. Ufa, deixei de perder dinheiro, né? Comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro na renda variável. Quem está na renda fixa não precisa ficar olhando esse rendimento, não precisa se preocupar com isso, né? Você já fez um acordo pré-fixado, e aí ele vai render conforme aquela taxa que você registrou. Quando a gente trouxe essa conversa da taxa Selic, a gente acabou adiantando um tema bem relevante, que é a aplicação do nosso conhecimento básico de ciência, de matemática financeira, para análise de mercado. A gente já antecipou uma coisa que a gente deveria fazer lá no final. Mas sem problema, eu acho que as 2 turmas foram no ponto em que a gente compreende o que é a taxa Selic e o que ela causa de impacto no nível de juros a serem cobrados em determinado mercado. Então, a gente alcançou essa compreensão, eu fiquei satisfeito com o trabalho. Mas não paramos aí, né? A gente não olha
eu tenho um amigo novo, sabe, o rapaz novinho está investindo bastante em renda fixa, em renda variável, está diversificando a carteira dele, e eu fico olhando, né? Ele é filho de empresário, assim, microempresa, tá? Não é grande empresa. Está construindo o capital do pai ainda, e ele tem uma renda boa, só que ele mora com os pais. Então ele está pegando quase toda essa renda dele e investindo. E ele não saca, pessoal, ele não tem a capacidade, não porque ele seja burro, é porque ele é novo, não tem a experiência adequada. Então ele olha para os gráficos, né? O pessoal que estuda também estatística comigo sabe que a gente vai olhar gráficos, montar gráficos a partir de agora. Ele olha para os gráficos, variação de mercado via gráfico. Então ele não associa aquelas variações dos gráficos com a economia real, né? O que uma estiagem no país tal pode causar, né? O que uma crise diplomática, uma guerra, um conflito, né? Não é uma guerra, mas um conflito em Israel pode provocar com o aumento do preço do petróleo, o pronunciamento do Egito falando que já estava bom aquele conflito de terminar, o que isso quer dizer, que tipo de impacto se traz para dentro desse mercado. Ele não está interessado nisso, ele está olhando as métricas dentro da estatística. Ele não está olhando a economia real, ele está olhando somente a economia financeira. Eu acho que isso é um erro, tá? Eu classifico esse comportamento como inadequado. Você acaba achando que conhece o mercado, na verdade você não está entendendo a causa do mercado, está olhando somente o efeito. É como um médico ou um enfermeiro que quer tratar de um paciente somente cuidando dos efeitos, dos sintomas, né? Eu estou com uma febre, aí você vai dar um antipirético lá para o cara baixar a febre. Né? Está com dor de cabeça, toma um remédio, um analgésico para passar a dor. Mas o que está provocando essa dor? O que está provocando essa febre? Você tem que investigar quais são as causas disso. E as causas, pessoal, dessas mobilidades na economia financeira, no mercado financeiro, estão na economia real. E a economia real tem a ver com instituições, com políticas, com pessoas. Então, isso tem desdobramento que vai aparecer nos números, e a gente, olhando os números, pode entender uma tendência. Mas a gente pode se antecipar as tendências de acordo com a análise que a gente faz do mercado e da economia real. Então, quando eu olho somente para a taxa Selic para dizer se é bom ou é ruim investir em ativos do Brasil, eu estou sendo leviano. Tá? Então, toda aquela nossa discussão ela é muito importante, muito relevante, mas ela não é completa. Então, eu preciso entender um pouquinho mais sobre economia real, entender um pouquinho mais sobre produção, organização política dos mercados, para eu, então, ter uma tomada de decisão mais adequada. Tá? E esse papo não é só para quem está com dinheiro disponível e quer aumentar o capital ou então fazer uma reserva de contingência para uma emergência. Ele é para as agências que vão vender esse serviço de aumento de capital e reserva de emergência. As agências que fazem esse tipo de análise, elas que vão atrás dos números das empresas. Né? Então, quando a Petrobras muda o diretor por conta que o presidente da República não concorda com a política que ele está adotando, que tipo de desdobramento isso tem? Quando a JBS, né? Quando a JBS, né, grande frigorífico brasileiro, vai fazer um acordo e algumas pessoas sabem que esse acordo vai entregar um monte de coisa, um monte de mutreta, e isso vai impactar na expectativa de rendimento daquela empresa, daquela companhia. O que o cara faz? Ele vende na alta, né, o valor das ações daquela empresa, e aí ele vai lá, assina um acordo de delação premiada, né? E faz uma delação, e aí todo mundo sabe que tem um esquema de desvio de caixa 2 associando aquela empresa, e aí o pessoal começa a ficar desesperado, começa a vender os seus ativos, e isso derruba o preço da ação. Só que o dono da empresa já tinha vendido, cara, o que ele podia vender de ação, então ele lucrou bilhões quando ele fez esse movimento. Então, o acordo de delação premiada que a JBS assinou, por exemplo, deixou um saldo positivo para ele. O que é isso? Isso também é mercado financeiro, isso também é lidar com a economia real social do mercado financeiro. Então, quem tem informações privilegiadas e opera com as informações privilegiadas, normalmente está na crista da onda. E as agências que administram nossos investimentos estão atrás desse tipo de informação. Quanto mais quente, mais exclusiva for a informação que ela tenha, mais chance ela tem de reconduzir as estratégias daquela agência e garantir os interesses de investimento. Então, olha, não é somente a taxa Selic que vai me dar essa resposta, tá? Por isso que eu digo, pessoal, que a gente debateu bastante na semana passada, nas duas turmas, mas somente sobre taxa Selic. Eu quero dizer para vocês que aquela discussão ela é relevante, ela está correta, ela é completa em si mesma, em relação à matemática financeira, em relação a finanças. Mas quando eu falo da economia real, eu preciso desse desdobramento, porque ela é um efeito, não uma causa. Tá? Então,
Então, a causa para a gente olhar para os números na escala financeira, ela vem da economia real, essas causas, tá bom? Então, dito isso, mas afinal, estamos em um bom momento para investir, profs? No Brasil, creio que não. Quem puder investir em uma economia mais sólida, fique à vontade. Só vai ganhar menos. E isso depende do perfil, né? Se o meu perfil adotar mais risco, cara, é um bom momento de investir no Brasil, porque tem algumas coisas que vão acontecer aí, e muito provavelmente a gente vai ter primeiro uma queda, uma depressão, a gente já está tendo a depressão da economia, e logo depois uma recuperação da economia. E aí, quando que você vai ver esse rendimento voltar? Quando tiver a recuperação da economia. Essa recuperação da economia não vem sem uma recuperação de responsabilidade institucional. Foi votado agora o duplex, né? O segundo teto de gastos. O teto constitucional tem 2 tetos agora de gastos. Então, o salário que pode ser pago a um servidor público hoje aumentou. Né? Por que aumentou? Tem uma justificativa política. Né? A grande parte dos servidores associados ao presidente da República neste mandato são de militares inativos, militares aposentados, né, da reserva. E quando eles vêm ganhando altos salários, pessoal general, coronel, né, do Exército, Marinha e Aeronáutica, e aí quando eles vêm para um cargo como esse, eles ganham só uma parte, que é uma complementação, às vezes ganham 3 mil no salário de 22 mil reais. E agora foi aprovado que eles podem ganhar. Quando isso acontece, pessoal, eu estou falando disso, estou falando contra o Bolsonaro, não estou fazendo uma análise institucional do Estado brasileiro. A gente faz uma análise como essa, a gente percebe que não tem uma segurança jurídica, as coisas estão mudando enquanto a gente está trocando o pneu enquanto o carro está rodando. Né? Então a gente não sabe se vai dar certo, tem toda a chance de dar errado. Então, se você tem sangue de barata, e não é o meu caso, algumas pessoas têm sangue muito frio, investir agora seria uma boa, porque talvez a gente tenha uma depressão por conta da questão institucional, mas a gente vai precisar reorganizar a questão institucional para poder crescer a economia de novo, então não vai ter jeito, a gente vai precisar reorganizar a casa. E é nessa guinada positiva que o teu rendimento vai aparecer. Então, se você tem capital disponível, tem chance de ver teu capital diminuir e não ficar maluco com isso, seria também um bom momento de investir no Brasil, porque o crescimento que a gente vai ter, evidentemente, vai compensar os prejuízos que você venha a ter nos próximos meses. Então, dito isto, depende do seu perfil e depende de onde você quer investir, qual tipo de carteira você vai adotar, tá? Não é uma resposta evasiva, tá bom, Júlia? De fato, até disse na aula passada. Quem está pensando em investir, quem já investe, muito provavelmente já fez análise de perfil no seu banco. Quem está pensando em investir vai precisar fazer uma análise de perfil e o banco vai orientar. Né? Se você vai para renda fixa, vai para renda variável, porque o banco vai entender o teu perfil. Beleza? Mas aí a auxiliadora que já ganhou o pirulito da semana passada e dessa semana, falou que a gente ia pesquisar sobre fintechs, né? Porque esse papo da taxa de juros ficou para trás? Não. Ficou para trás a taxa Selic. A gente já aprendeu que a taxa Selic é uma taxa de referência que impacta todos os juros, e a gente vai ver isso agora na prática. Eu pedi para vocês analisarem o que era fintechs, né? No semestre passado, eu pedi para os alunos de matemática financeira primeiro pesquisarem o que era fintech. Aí, na semana seguinte, eu pedi para eles pesquisarem as taxas. Mas como eu estou vendo que a turma de vocês dá conta do caldo, eu entornei antes um pouquinho. Né? Pedi para que vocês verificassem logo o que era a taxa Selic, vissem as taxas, o que eram as fintechs, né, para essa semana, quais as taxas de juros praticadas pelas fintechs, e comparasse as taxas de juros praticadas pelas fintechs com bancos tradicionais. Eu já recebi no meu e-mail, alguns recebi até no meu e-mail do Gmail, não sei quem foi atrás do meu e-mail do Gmail, acho que pelo Cigarra, né? Mas eu pedi que colocasse no Rodson Juarez. Na verdade, eu pedi que esperassem, né? Como chegou perto da aula, a galera enviou. Já começaram a enviar por lá, termina por lá agora. rodsonjuarez@unifap.br, tá? Quem tiver com trabalho por terminar, manda hoje ainda, tá bom? Lembrando, pessoal, que tanto as nossas atividades assíncronas quanto síncronas ocorrem nesse mesmo período, né? O pessoal da manhã, em tese, tem 4 tempos, 2 deles preenchidos com atividade síncrona. E aí a gente deixa um pouquinho de tempo para vocês participarem da atividade assíncrona. Idem, pessoal da tarde, só que à tarde eu tenho o primeiro e segundo tempo com atividade síncrona e o terceiro e quarto tempo com atividade assíncrona. Então, dito isto, postem até hoje, tá? O comando que eu dei semana passada, até hoje à noite, tá bom? Eu não quero avançar muito no comando, porque eu quero dar prazo para os colegas que não fizeram ainda. Foram poucos que me enviaram, tá?
Então, como foram poucos que me enviaram, eu quero dar mais a semana de prazo e para utilizarem as atividades assíncronas, o tempo de atividade assíncrona de hoje, para tentar terminar esse trabalho e enviar no meu e-mail. Qual é o trabalho mesmo, professor? O que são fintechs? Quais as taxas de juros que as fintechs praticam? E aí eu pedi para vocês separarem 3 fintechs, dei algumas sugestões aqui, separarem os custos, né, a taxa de juros que eles fazem no cartão de crédito, no empréstimo pessoal e no limite do cheque especial. Esses 3 serviços aí das fintechs, e comparasse com esses 3 mesmos serviços, comparasse as taxas com bancos tradicionais. Eu citei alguns bancos tradicionais aqui, vou citar novamente. Banco do Brasil, Caixa Econômica, que são bancos com participação do Estado, um é a agência estatal, né, e o outro é uma empresa de capital misto, de economia mista. Também temos Bradesco, Itaú, Santander, são todos bancos tradicionais. Até o Banco Safra, que está fazendo uma coisa diferente, mas ele é um banco tradicional também. Antes do movimento das fintechs, ele já estava ali. Tá? Então, pode pegar esses bancos, fazer uma análise nesses bancos, e quero que compare. E aí eu quero saber, né, de uma pessoa, um exemplo somente da tarde e um exemplo da manhã. Tá? Quem aqui da manhã está presente que fez o trabalho? Levanta a mãozinha aí. Kátia. Kátia foi a primeira a levantar. Alguém da tarde que fez o trabalho, levanta a mãozinha aí. Ninguém da tarde? Ah, cadê? Quem foi que fez? Eu perdi de manhã e tarde, mas Eu tô fiz com a pela Kátia. A Keila. A Keila fez da tarde. Foi isso, Keila? Eu sou da manhã, professor, eu fiz meu trabalho. Já enviei para o seu e-mail. Então, tudo bem. Inclusive, vou dar mais prazo, tá? Se quiser reparar, a partir da apresentação de alguns colegas aqui, mas eu quero ouvir um pouquinho do trabalho da Kátia. Mas antes de ouvir o teu trabalho, Kátia, eu quero ver se alguém da tarde fez. Eu acho que é H2 a turma, não sei se eu estou falando certo, porque para mim é turma 2, tá? Turma 02. Pessoal da tarde, alguém fez o trabalho? Nem perguntei se enviou, né? Perguntei se fez, se pesquisou alguma coisa. Alguém? Ninguém. A Júlia. Sim, professor, nós fizemos. A Júlia fez. Eu escrevi aqui. Tarde. Professor, Foi. o senhor recebeu o nosso trabalho, meu da Elisângela? Assim, eu não tenho como confirmar agora, que eu recebi ontem à noite, hoje de manhã, muitos trabalhos. Tá? Então, eu recebi, inclusive, em 2 e-mails diferentes, mas eu quero que mandem todos. Quem mandou para outro e-mail, mande para o rodsonjorens.unifap.br. Professor, é o Márcio. Diga, Márcio. A gente terminou também, a gente era a turma da manhã, eu, Stephanie e Paula. Só que Não, a Stephanie vai trabalhar, né? Mas como o senhor não, trabalha, sem problema, pessoal. Eu só quero ouvir um pouquinho, não precisa apresentar o trabalho, tá, Kátia, como um slide, nada disso. Quero só que você fale um pouquinho o que você achou sobre os fintechs. Não, Diga. eu só queria falar aqui também que eu vou ter que me ocupar agora de tarde, eu não vou Tudo poder bem. participar do trabalho, mas eu fiz. Não, Tudinho, tudo bem, só enviou mandar. pro e-mail. Eu estendi o prazo de entrega desse trabalho até semana que vem, tá? Então não fica preocupado de não mandar. Tá. Não vou levar falta, tá, professor? Já mandei. Se tu é da manhã, Márcio, não te preocupe. O pessoal da manhã Tá. não vai ter falta, tá bom? Tá bom, professor. Como eu não pude dar aula hoje e avisei no horário da aula que não daria aula, não posso dar falta para ninguém da manhã, tá? Tanto é que é um convite o pessoal participar junto com a aula da tarde. Mas hoje a aula é da turma 02 agora, né? Tá bom. Tchau, então. Tchau. Kátia, fala um pouquinho pra gente aí, que você, primeiramente, só o que você achou sobre fintech. Não precisa apresentar, mas se tiver uma apresentação também quiser colocar, fique à vontade. Não, professor, nós não preparamos a apresentação. Tudo bem. Bom, pelo que eu pesquisei, elas são startups, né? Que vieram... Só um minuto. O meu doguinho está já olhando aqui também. Quem que está latindo? Já veio aqui para a porta do escritório. Sim, elas são startups, são como bancos, né? Eu entendi como bancos virtuais que futuramente eu acredito que vão substituir os bancos físicos, né? Os antigos, os primeiros bancos, e facilitam muito a acessibilidade deles
principalmente pelo telefone, né? Como eles falam, pelo móvel, né? E é isso. O maior deles, acredito que seja Nubank aqui no Brasil, né? Porque pelas minhas pesquisas, pelo que eu procurei, eu vi falou-se muito do Nubank, né? Mas tem as outras, como é? PayPal, né? Eles Pode são menos burocráticos, né? Isso. São Elas são totalmente virtuais. também elas prezam pela agilidade também e personalização é uma coisa bem mais fácil. Eu acho também, porque depois que eu adquiri, vou falar da minha experiência, depois que eu adquiri o Nubank, eu não vou mais para filas para pagar contas, eu não me meto mais em filas, que isso para mim era muito difícil, né? Aí hoje eu pago de casa mesmo minha energia, a minha conta telefônica e compras também, é muito mais fácil. Fica bem mais fácil de agir no mercado, né? De Os usar. juros, Kátia, os juros são mais baixos, cartão de crédito não paga anuidade. Graças a Deus também. Para sacar também não paga, o Nubank paga, né? Tem uma taxinha. Tem umas taxinhas. Mas o outro que eu tenho, que é o Neon, ele não paga, a gente pode sacar sem ter desconto de nada. Então, é essa facilidade da burocracia lá dos bancos antigos, dos mais tradicionais. Ok, Kátia, eu queria ouvir um pouquinho a Júlia da tarde aí, que fez o trabalho. Fala aí, Júlia, o que você achou sobre fintechs? Não se lascou, não. Você fez o trabalho, você vai falar sobre ele. É tranquilo, tranquilaço. Então, professor, como as meninas disseram, né, as fintechs veio para facilitar, elas vieram com um diferencial, para facilitar justamente a vida das pessoas. Porque nos bancos tradicionais tem toda aquela questão de filas, vários documentos que a gente tem que levar, fora o tempo que a gente gasta, né, para ficar nas filas dos bancos tradicionais. As fintechs, elas veem esse diferencial, por quê? A gente vai fazer tudo pelo telefone. A gente não precisa se deslocar, a gente não precisa perder tempo para ir até um banco, sendo que a gente pode fazer tudo do nosso smartphone. Essa é a principal característica das fintechs, né? Ela veio justamente para trazer um diferencial, é a inovação dos bancos, na verdade, né? Show de bola. Esse termo que ela usou aí é inovação, né? Pessoal, eu quero só contar um testemunhal para vocês, coisa rápida. A minha esposa comprou em 2009 um iPhone. Na época, o lançamento era o iPhone 3, olha só. Se eu não me engano, era 2009 ou 2008. Eu creio que era 2009. Era o iPhone 3 GS. E aí ela comprou o telefone, eu comecei a ver ela usar o banco. Olha que presepada, que coisa de maluco, ela usar o banco no iPhone, cara. Foi o primeiro telefone que colocou um aplicativo dedicado às transações financeiras. Mas essa tecnologia, ela era da marca daquele aparelho, né? Era um aparelho desenhado para viver conectado na internet. E aqui em Macapá, por exemplo, nessa época, não tinha internet com qualidade. A gente estava na Edge, né, na rede Edge. A gente nem lembra, mas que esse é o nosso 2G de antigamente. Então, a linha Edge. Então, estava associada a uma marca, estava associada a uma forma de fazer diferente, igual como escutar música, né? Vocês devem lembrar que a maioria de vocês era criança, mas alguns têm minha idade, né, até mais velhos do que eu, vão lembrar que a gente não ouvia antes música por a plataforma digital. Cara, como é que pode a gente não ouvir música em plataformas digitais? A gente não assistia antes filme pelas plataformas digitais, como Netflix, né, como a Amazon, né, Amazon Prime, como o Telecine, que era um canal de televisão e agora é uma plataforma, um streaming. A gente não assistia também Globo, a não sei que fosse no canal 6, Disney, né, Disney Plus, várias outras plataformas que estão, inclusive, se juntando e se fundindo.
Mas a gente não tinha esse acesso. Antes, vocês lembram que a gente tinha que rebobinar a fita? Alguém chegou a rebobinar a fita aí? Auxiliadora, chegou a rebobinar a fita para poder entregar? Horrores. Tá aí a Kátia, né? Sim, professor, e muito. E fiquei muito triste. Uma vez eu fui a um show lá na ABB e não roubaram minhas fitas do carro, tanto. Eu fiquei muito triste. Levasse o som, não levasse as fitas, né? Pagou uma multa na locadora, né? Isso. Júlia, tu chegou a rebobinar a fita? Né? Não, a Júlia não. Você sabe o que é isso, Júlia? Também não. Eu vou falar um pouquinho, auxiliador e Kátia, para esse povo que não sabe o que é rebobinar fita. Fala, professor. O pessoal faz pouquíssimo tempo, tá? Eu não sou E tão pagava velho assim. multa na locadora se não fosse Então, com a fita pessoal- rebobinada. Talvez a Júlia tenha alugado DVD, né, Júlia? Então, chegou a Sim. alugar DVD? Alugou Aos DVD, finais né? de semana para curtir o final de semana. Isso, você tinha que ir sexta-feira fazer um plantão lá para esperar aqueles DVD chegar, não era? Era. Pois é, isso já era ultramoderno pra gente, né, auxiliador e Kátia? Você não ter que rebobinar um CD, um DVD. Nossa. Mas Deus o livre se deixasse arranhar. É verdade, tá vendo? Se deixar arranhar, paga multa também, né? Você paga Era. aquela mídia. Pois então. Era assim, olha, antes, Júlia, a gente usava uma coisa chamada videocassete e uma fita magnética chamada VHS. Essa fita magnética VHS, ela gravava os vídeos e a gente assistia num videocassete. A gente colocava, inseria, igual como coloca o CD, né? A gente colocava uma fita grande, maior que um livro deste, né? Mais larga. E a gente colocava a fita VHS dentro do videocassete. E ela rodava de uma bobina para outra, saía de um lado e chegava no outro lado. Saía, né? Como a gente vai rolando uma bobina, né? E vai rolando uma para outra. Papai tem fita e disco. Pois é, a Ilza sabe, mas aí é só memória, né? Papai também tem disco, cara. E ele coloca no DVD, ele coloca agora no pendrive o disco dele e fica achando super moderno o negócio lá. Uma vitrola para ele digital. Então, a gente, como rolava para um lado quando a gente assistia, quando terminava a gente tinha que voltar para o outro lado de volta o vídeo, para que quando a gente devolvesse na locadora, o próximo cliente já colocasse no ponto para assistir. E que se a gente não rebobinasse, né, auxiliador e Kátia, a gente pagava uma multa, porque não rebobinou, porque era um serviço que a locadora fazia rebobinando a fita que a gente não rebobinou. Por que eu estou contando essa história? Parece nada a ver com matemática financeira. Mas a Júlia tocou num ponto sobre inovação que é muito importante. Hoje, como o pai da Ilza tem, muito provavelmente ele é saudoso. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui, que eu tenho, eu gosto. Na verdade, eu só mantive esse item aqui no meu escritório por pedido da minha filha. Eu me mudei para o Rio, levei isso e voltei, trouxe isso. E alguém sabe me dizer o que é isso? Eu Uma tinha máquina de datilografia. Isso eu sei, professor. Esse eu sei, né, Júlia? Mas não que eu tenha usado, mas eu sei. Pois então. A gente tem um aqui. Eu sou velhinho, mas eu também não cheguei a usar, tá? Quando eu fui fazer meus trabalhos acadêmicos pela primeira vez, ainda bem minha família teve condições de me dar um computador. De me dar, não, né? O computador era da família antigamente, não tinha esse negócio de computador pessoal. Esse foi um conceito que a Macintosh e a Apple fizeram, tá? Esse uso pessoal. Mas eu gosto muito desse item, né? Ele é muito emblemático. Eu sou jornalista também, meu pai também é jornalista. Então eu gosto muito desse item. Com o computador, pessoal, né? A gente substituiu a máquina de datilografar. A gente já não usa mais. Com a tecnologia associada às mídias digitais também, a gente já não usa mais a fita VHS para assistir um filme, tem que rebobinar tudo. E a gente substituiu pelo DVD, e depois a gente substituiu pelo Blu-ray. O Blu-ray foi tão rápido a substituição dele, coitado. Quem investiu bilhões na tecnologia do Blu-ray foi vencido pela digitalização e as plataformas em streaming, como essa que a gente citou, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime. Então, são plataformas que substituíram completamente a necessidade da gente ter que sair de um ponto para alocar esse DVD ou esse Blu-ray ou essa fita VHS. Essas coisas mudaram e, pessoal, não voltam mais. Somente para saudosistas, como eu e o pai da Ilza.
para preservar algum tipo de mídia nessa natureza. Meu filho não quer saber. Meu filho tem 20, minha filha tem 18. Minha filha gosta, né? Ela é meio vintage, assim, mas as coisas dela são tudo ultramodernas, né? Então, ela tem a assinatura lá do Spotify, escuta as músicas dela, tudo bonitinho, já tem um tempão que ela tem o Spotify. Ela tem a continha dela do Netflix, tem a continha dela de todas as plataformas, ela assiste as aulas no Microsoft Teams. Mudou e não volta mais, né? Só como um item de memória, um item de saudade, né? Um item vintage, né? Para a gente mostrar para alguém que tem, como eu acabei de fazer com vocês, mostrando a máquina datilografar. Mas ela não tem mais função, coitada. Ela estava ali agora para mostrar para vocês, tirar uns livros de cima dela, né? Eu estava só de suporte de papel. Então, essas coisas passam por conta da inovação que aplica uma condição melhor de usabilidade. As fintechs estão fazendo isso no mercado. Elas estão substituindo o jeito anterior de fazer, né? Elas estão substituindo a condição anterior das coisas. Como a gente já não aluga fita de VHS para assistir e tem que rebobinar depois, a gente já não usa mais a máquina de datilografar, a gente também já não vai, como a Kátia acabou de citar aí, ao banco ficar na fila. Não precisa mais para pagar a conta. Quando eu vi a minha esposa usando pela primeira vez o aplicativo, era o aplicativo do Banco do Brasil, tá? Não, se eu não me engano, era Bradesco ou Itaú, que foi um dos primeiros que lançaram também para a plataforma da Apple. Quando eu vi ela pagando as continhas dela, né, olhando, a gente imprimia ainda, né, o boleto, e aí ela imprimia o boleto e fazia na captura como todo mundo faz hoje, só que isso era novidade. Eu ficava olhando aquilo, dizendo, tá maluquice, se der errado, se não compensar, se ela estiver mandando esse dinheiro para outra pessoa, eu prefiro ir no banco, pegar meus boletins, né, conta de água, luz, telefone, energia, escola dos meninos, imposto, e levava tudo debaixo do braço, né? Ficava naquela fila lá no banco, eu era corrente do Banco do Brasil, ainda sou, ficava lá com a coisa debaixo do braço, lá esperando a tua vez, aí você ficava lá, né? E vários minutos, fazendo inseria às vezes manualmente aqueles códigos de barras, e o cara que estava atrás esperando na fila ficava feliz da vida quando você estava com um monte de papel para pagar, né? Então tudo isso rolava, galera, e não está rolando mais. Eu morei um tempo no Rio de Janeiro, e como que a cultura também tem a ver com isso. E saía o meu pagamento, e aí eu já tinha o hábito de ir ao banco sacar o dinheiro, né? Eu comecei a ir ao banco sacar o dinheiro, não tinha ninguém, eu digo, caramba, não vou no banco sacar hoje dinheiro porque está saindo o pagamento, o federal, o estadual, e vai estar uma fila enorme lá para sacar, vou esperar 2, 3 dias. Aí eu comecei a perceber que não tinha fila. Não tinha fila lá no Rio, eu não conseguia entender assim, período de pagamento não tem fila, a galera não se aglomera ali para fazer uma fila para sacar o dinheiro. E eu comecei a perceber que eu não precisava estar sacando dinheiro. A maioria dos estabelecimentos que eu ia recebia cartão de débito. O meu cartãozinho lá de aproximação já começou, se foi um dos primeiros também, achei, uau, ultramoderno. Mas quando eu vi a minha esposa fazendo os primeiros pagamentos e eu indo ao banco, comecei a pensar, caraca, eu estou perdendo muito tempo aqui. Se eu fizesse igual como ela faz lá em casa, talvez fosse um pouquinho diferente. Só que o telefone era tão caro, ainda né? Esse telefone da Apple era tão caro, e eu não tinha coragem de comprar um para ela e um para mim, comprava só para ela. E aí, quando era o 3, quando lançaram o 3GS, comprei o 3GS. E, na verdade, roubaram o 3 dela, um assalto. E aí ela ficou com o 3GS. Aí na frente, quase um ano depois, eu comprei um 4, um iPhone 4, para ela, e fiquei com o 3GS para mim. E aí eu comecei a achar bom o negócio, comecei a entender, comecei a usar direitinho, comecei a entender que tinha que ter um pacote de internet, melhorei a minha relação com o prestador de serviço telefônico e tal. Então, isso foi substituindo, assim como está substituindo hoje, né? A Ilza colocou ali, olha, menores taxas de juros, redução burocrática, agilidade, serviços melhores e mais especializados, tecnologia a serviço do usuário, melhor experiência do consumidor, estímulo à concorrência, são características da fintech. Por que tem taxa de juros menores? Porque é um banco que não tem o mesmo tamanho de investimento que os outros bancos. Quem é correntista aqui, por exemplo, do C6 ou então do Banco Inter, vai olhar lá, agência, número da agência 001, só tem uma agência. Né? Enquanto, por exemplo, o Banco do Brasil tem quantas agências? Só tem uma Macapá. Né? Se bem que agora tem um movimento de modernização do Banco do Brasil que está se associando, como está falando ali, a Ilza colocou, estímulo à concorrência. Ela está impactando de maneira as fintechs, esse movimento
de inovação nos serviços bancários está impactando muito o costume, não só do usuário, mas do próprio jeito de fazer o negócio bancário. Então, os bancos tradicionais estão precisando criar canais específicos para esse tipo de cliente. Esse cliente é muito massivo, né? É cliente que movimenta pouco a conta, porém, quando você junta todos esses clientes, você ganha uma fatia de mercado gigante. E algumas vezes os bancos não queriam nem abrir. Se você não tinha R$ 100 para abrir a sua conta corrente, por exemplo, ou conta poupança, eles nem abriam a sua conta. Hoje em dia se abre gratuitamente, você não precisa nem fazer o primeiro depósito, porque eles sabem que vai ser um potencial cliente que vai gerar movimento e fluxo financeiro. Então, as fintechs vieram com um impacto muito grande no jeito de fazer o banco, no jeito de fazer serviços bancários, de prestar serviços bancários, que entregam, sim, uma comodidade muito maior. E o que a Júlia falou sobre inovação, esse é o modo inovador do mercado financeiro, do mercado bancário. Então, os bancos precisam olhar para esse movimento e se adaptar, se associar ao que está acontecendo hoje com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, não está em falência, não está, ele só aumenta seus ganhos e sua participação no mercado, mas ele fechou muitas agências no Brasil inteiro. Por quê? Ele está digitalizando seu atendimento. Na semana passada a gente falou rapidamente sobre isso, e algumas pessoas falaram que o Banco do Brasil deu problema ainda, né? Mas, por exemplo, eu estou completamente satisfeito com o atendimento do Banco do Brasil hoje, né? O Banco do brasil hoje colocou todo os meus gerentes, ele coloca vários gerentes à disposição dos canais de atendimento direto. Você entra no aplicativo, faz um chat e um gerente está te atendendo e pode te dar toda a orientação, diretriz, tirar dúvidas. Eu financiei 2 carros o ano passado e outro esse ano, tudo pelo banco, né, diretamente usando as tecnologias digitais que ele colocou à disposição, enviando toda a documentação digitalizada pelo próprio telefone. Cara, assim, foi uma mão na roda, e quando o vendedor da concessionária ainda estava mostrando para mim, negociando, tentando falar como seria, eu já estava mostrando para ele a carta de crédito do meu banco, por exemplo. E a carta de crédito do meu banco com um juro muito menor do que os juros que a montadora estava querendo que eu praticasse com o banco próprio. Então, dá para comparar Banco do Brasil com o Nubank, com outra fintech como Neon, como o próprio PicPay, Inter, C6, tem até outros aqui no meu... Deixa eu olhar aqui que eu tenho um monte, tá? Tem um monte. Cadê? O próprio BMG Bank, né, fez também o PicPay, o PayPal. Deixa eu ver, tem mais por aqui, ó. O Neon que eu falei. Tem o BPay, tem o Storm, Banco Storm, Meu Acesso, o Payly, Banco Nui, né? São várias fintechs, Next, como colocou a Júlia ali. Então, tem várias fintechs onde eu posso analisar os melhores taxas, os melhores serviços e ficar ali onde melhor me interessa, onde mais me interessa. Mas, pessoal, eu não quero avançar do que são fintechs agora, tá? Ainda tem colega que vai fazer o trabalho. Eu ainda não quero que vocês mostrem as taxas que vocês encontraram, porque as pesquisas podem trazer retornos diferentes, tá? Dependendo da data da pesquisa que você associou, pode trazer uma resposta diferente da do seu colega. Então, eu quero deixar para a semana que vem esse debate sobre as taxas do banco, dos bancos, das fintechs, comparada com os bancos tradicionais. E eu quero que outras pessoas falem, tá? Eu vou criar logo aqui uma lista de fala, porque... Não vou criar agora, desculpa, vou criar no dia, tá? A lista de fala. Porque tá misturado aqui, né? Pessoal da turma da manhã e turma da tarde. Aí eu vou me embananar aqui. Tudo certo? Então, eu quero mostrar para vocês uma parte da nossa apostila. Essa parte da nossa apostila vai ilustrar o nosso próximo trabalho, tá? A nossa próxima parte do trabalho. Mas eu já quero que vocês se apropriem dessa parte da apostila. A gente viu lá, né, os termos, terminou em calendários, né? Taxa de juros ao ano, ao dia, ao mês, ao bimestre, ao trimestre. Os calendários. Vimos um pouquinho sobre o fluxo de caixa, né? Falei rapidamente em cada turma sobre o fluxo de caixa. Dei uma lida novamente sobre o fluxo de caixa. Isso vai ajudar a gente a entender regimes de capitalização. Então, hoje a gente começa isso. Dá um print na tela aí para não esquecer sobre o que a gente está falando. Já deu print? Eu vou anotar bem ali.
Diz a página, professor. Já mostrar a página para vocês. Não. O número. Tem a página 17. Ok. Eu vou anotar ali também no chat. Seguinte, eu estou baixando também, pessoal, os nossos chats aqui. Quando eu postar o vídeo, eu vou fazer a primeira postagem também desse nosso chat lá. A gente pode até continuar uma conversa que está aqui rolando no chat, pode continuar lá no YouTube, nos comentários do YouTube, tá? Eu vou... Tudo bem, Kelly, fica à vontade. E aí eu vou copiar esse chat nosso aqui, ele baixa junto com o vídeo, tá? Toda vez que a gente encerra a gravação, vem o chat e o vídeo, em 2 arquivos diferentes. Então, pessoal da Turma da Manhã, eu já baixei tudo, né? Já baixei os vídeos, já estou upando no YouTube. E aí eu vou colocar nos comentários o nosso chat de cada aula, tá? Mesmo que tenha zoeira, que tenha qualquer coisa assim, vai postar lá. Então, anotações relevantes como orientação de trabalho, posição de fala, tudo vai estar ali também, tá? E se tiver zoeira, vai junto também, não tem bronca. É a nossa dinâmica de sala, né? Olha, já até conseguiu, já até levantou aqui os 3 vídeos. Daqui a pouco eu já posto para vocês. Então tá aqui, vamos falar sobre regime de capitalização. Então, quero falar de forma ampla, que na próxima aula a gente vai entrar em cada um desses regimes, porque vem o comando da questão, tá? Mas eu já quero que vocês leiam, tá? Todos os 3 regimes. Regime de capitalização simples, regime de capitalização composta e regime de capitalização mista. Por que eu quero que vocês leiam? Para que na próxima aula não seja uma coisa estranha no nosso ouvido, tá? Quando a gente for falar de regime de capitalização simples, já sabe que tem uma regra para lidar com os juros. Quando for falar do regime de capitalização composta, tem outra regra. E quando eu falar regra, também a gente tem fórmulas matemáticas, tá? Mas eu não quero que vocês se batam com essas fórmulas matemáticas. Eu quero que a gente entenda que são coisas diferentes, que a gente vai organizar em parâmetros, em regras, em regimes diferentes, tá? Por exemplo, a gente vai falar sobre capital, montante, juros, taxa de juros e períodos, né? São sempre as mesmas variáveis, só que elas vão estar reorganizadas dentro da capitalização simples e uma forma diferente na capitalização composta. E a capitalização mista, pessoal, é a junção dos dois, tá? E é um período que é mais vantajoso com capitalização simples e a partir dali capitalização composta e vice-versa. A gente vai chegar nessas conclusões também. Lembrando que a gente está vendo isso na expectativa de criar argumentos para a gente ter condições negociais em vantagem para a gente, né? Não é para pegar qualquer empréstimo, qualquer custo, diante de qualquer condição que o banco está mostrando para a gente, tá? Então, leiam, regimes de capitalização começa na página 17 da apostila. Todo mundo tem acesso à apostila, certo? Certo. Todo mundo tem a apostila. Quem não tiver, eu vou colocar o link de novo da apostila. Vim aqui. Professor, a gente colocou o link da apostila na descrição do grupo lá da turma, no Ficou caso. fácil, né? Uhum. Show de bola. Aí tá todos os links na descrição da turma, para quem não Tá, será que tá todo mundo da turma tá lá no grupo? da turma da turma 2, no caso. Da tarde, né? Uhum, isso. Pois é, eu vou colocar de qualquer forma aí o link. Opa, tô clicando no botão errado. Pessoal, alguém da turma participou do evento que eu promovi ontem lá no Instagram? E eu coloquei o evento aí no Siga A também pra galera. Professor, eu até me inscrevi, mas a gente teve aula de francês ontem no mesmo horário. Você preferiu para o francês do que assistir? Eu ia levar falta. Oui. Só eu que não dou falta, né? Não sei, mas chegou meu certificado. Eu assisti um pouco, porque eu deixei no celular e estava assistindo aula no computador. Isso assim não conta. Eu preciso de horas, professor, então tem que... Então, pessoal, fiquem ligados. Todo evento que eu estiver organizando, eu vou copiar vocês, tá bom? Tá bom. Então, fiquem espertos aí para ganhar essas horas. 5 horas, né, auxiliador? Tu garantiu lá, né? Sim, 5 horas. Então, eu já baixei. Eu vou fazer mais dessas, tá? Tá bom. Mas teve outra pessoa aí que clicou lá e foi atrás também. Apostila estatística, apostila matemática financeira, tá aqui.
aqui. Tá aí, estou colocando o link também da apostila aqui, tá? Sabrina viu só hoje, né, o convite. Tá bom, Sabrina. Perdeu. Não, o evento foi bom, pessoal. A gente teve um público estável de mais de 150, na verdade, com 150 estáveis, mais de 200 entrando e saindo. Né? Talvez por conta da internet, talvez porque o evento não tenha correspondido às suas expectativas, mas a maioria ficou, né? 150 pessoas numa audiência no evento de sexta-noite, eu acho que dá para a gente garantir que foi um sucesso aí. E fiquem ligados que eu vou estar promovendo outros eventos e vou colocar no Cigar para vocês também, tá? E sempre que tiver um evento como esse, eu também vou estar distribuindo horas. E convido vocês, galerinha, quem tiver disponibilidade de tempo, quase ninguém tem, né? Mas a gente precisa criar o nosso tempo, para participar como organizador desses eventos. Tá? Quem quiser participar como organizador desses eventos, já me sinaliza, manda um e-mail para mim, eu posso estar adicionando vocês num grupo, que sempre que a gente vai fazer os eventos, a gente organiza, produzir o link, fazer a arte, fazer a promoção do evento e depois fazer o registro, o relatório do evento, e aí você recebe uma certificação de 10 horas e de organizador de evento. Quem tem o seu currículo Lattes e olha para ele, quer preencher o currículo Lattes, tem uma área específica lá para você colocar somente organizador de eventos. Aí você vai ter o seu certificado para comprovar que você também trabalhou naquele evento como organizador do evento, não só como participante. Tá? Isso também conta bastante. E auxiliadora, são 10 horas, né? É o dobro do tempo aí em relação aos participantes. Tá? Então, quem quiser, só mandar um e-mail lá no rodsonjuarez@unifap.br, que eu já vou monitorando vocês e inserindo vocês no grupo, tá bom? Ok. O grupo ele é misto, tá? Ele vai ser interinstitucional. Inclusive, eu estou como coordenador de um grupo de pesquisa chancelado pela Unifap, junto à CAPES, né? Uma plataforma, e que eu posso estar adicionando também essas mesmas pessoas lá, sim, como conta no currículo, né? E participar de um grupo de pesquisa também, tá? Então, deixo o meu convite aberto aqui. Talvez eu tenha um curto período ainda de permanência na Unifap, infelizmente, né? Porque eu sou professor substituto, então tenho tempo de carência aí pela frente, não vou poder extrapolar abril do ano que vem. Então, pelo menos aí mais 2 ou 3 semestres, dependendo do calendário que eles aprovaram para 2020.2, talvez a gente tenha 3 semestres ainda até lá. Né? Então, quero aproveitar esse período para estar produzindo, para estar escrevendo, para estar orientando quem for fazer ainda a TCC1, que não tenha orientador. Eu estou disponível, só 2 colegas me procuraram e eu estou orientando os 2. Um está mais avançado que o outro. Mas estou aí, para a gente tentar trabalhar e fazer alguma coisa juntos. Beleza? Então, para a semana que vem, somente ler a parte de regimes de capitalização a partir da página 17 na apostila. Anotem as dúvidas, tragam reflexões, limites de compreensão que vocês tenham no acesso a esse material, que o material ele não está 100% completo, e ele tem uma metodologia de explicação através dos fluxos de caixa, tá? Eu achei uma boa metodologia, mas se não compreender, a gente precisa discutir sobre isso, tá? E não precisa avançar no trabalho. Quem já entregou e está satisfeito com o trabalho que entregou, não precisa mandar de novo, tá? Deixa esse trabalho que já foi o envio, que ainda não enviou, tem até hoje dentro do prazo e pode entregar depois? Pode, só que aí já vai perder um pouquinho de avaliação, né? Quanto vale o ponto? Pessoal, eu vou associar ainda todos os nossos trabalhos e entregas, e só que quem entregar fora dos prazos, evidentemente já está perdendo parte da avaliação, tá? Não é uma parte essencial, não é 50%, mas vai perder parte da avaliação porque alguns colegas fazem de tudo, né? Suam para entregar dentro do prazo, enquanto que outros entregam fora do prazo. Eu não posso ser tão leniente e admitir qualquer comportamento, tenho que educar vocês também em relação ao comportamento do prazo. E dito isso, eu falo para mim também, né? Prazo é importantíssimo. Fechou? Fechou, professor. Então tá, pessoal. Esse vídeo já vai ser replicado para as 2 turmas, tá? Tá bom. Mas na semana que vem, normal. O pessoal da manhã, que se matriculou pela manhã, provavelmente porque não pode participar à tarde. Então a gente vai ter aula pela manhã e pela tarde, normal.
Fechado? Fechado. Tchau. Bom final de semana para todos. Tchau, bom Tchau, tchau. Ah, esqueci de fazer a chamada, né? Eu gosto de fazer chamada. Tem gente, tenho certeza que vai responder presente lá no YouTube, olha. Aí você escreve presente e caminho do feio por onde veio, pode pegar o beco. Quem tiver alguma dúvida, enquanto os colegas estão escrevendo presente lá, pode ligar o microfone e falar. Se não, até semana que vem. Diga, eu estou um pouquinho atrasada, que eu estava na rua, né? tudo bem? O senhor passou alguma atividade hoje? Passei leitura do regimes de capitalização a partir da página 17 da apostila, tá? Só a leitura mesmo. Só a leitura, tá? Tá bom, tá bom. Turma da manhã. Então tá, pessoal. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Vou parar a gravação agora. Vou dar mais um tempinho pro pessoal responder presença aí. A gente já vai se retirando, tá? Até semana que vem.